Então, vamos lá. Gil, estou muito feliz de estar aqui. Gente, sério, que felicidade poder estar fazendo essa live aqui, porque acho que quando a gente conhece um pouquinho da história ali por trás, fica mais especial ainda. Mas, quem não conhece ainda, eu vou apresentar aqui a gente. Eu sou a Ana, sou professora de Clínica Médica aqui da Medway. Mas hoje eu estou aqui para conversar com a Gil. Ela tem muita coisa para contar para a gente. Vou pedir para a Gil se apresentar um pouquinho, onde tu se formou, como é que foi, quem é a Gil aí. Bom, então eu sou a Júlia. Eu me formei na Faculdade de Ciências Médicas de Santos, a FCEMES, e eu passei em pediatria esse ano com a ajuda da Medway. Ai, que lindo! E a história da Gil é engraçada, que ela não começa só nessa aprovação, né? Então, a gente já está junto há um bom tempo aí. Então, se quiser contar um pouquinho, Gil, também de como, desde quando está por aqui, como foi a decisão ali pela pediatria, quais provas tu prestou, porque eu acho sempre engraçado que nessa época do ano a gente vê muito os nomes, as fotinhas dos nossos aprovados, que é a coisa mais linda do mundo. Eu tenho vontade de moldurar todos e colocar aqui em casa. Mas eu sempre gosto de dar a visão de que nenhum caminho ele é linear, assim. Às vezes a gente acha que, comecei o ano super bem, passei de primeira e tudo, e eu sempre digo assim, eu mesma não passei de primeira, é a primeira vez que eu prestei prova, eu reprovei nas 7 provas que eu fiz, e da segunda vez eu fui com muito mais maturidade, entendendo o que de fato eu queria e onde eu queria. Então, a gente ter essa visão é importante, assim. Então, como foi esse teu caminho até aqui, Gil? Tá, então, foi um caminho um pouco diferente também do que todo mundo espera. Eu estou na Medway desde o final do meu 4º ano como embaixadora, então eu tive a chance de crescer mesmo com a Medway, e eu acho que isso foi muito importante. Eu não passei direto do meu 6º ano também. Eu fiquei um ano, então, trabalhando e estudando junto e tomando algumas decisões também. Eu entrei na faculdade querendo pediatria, aí eu brinco que ali no meio eu tive um surto que eu fui para cirurgia. Então, eu fiz tudo na faculdade de cirurgia. Fui presidente da Liga de Cirurgia de Urgência e Trauma, fundei Liga de Cirurgia Pediátrica. No nosso congresso, eu era da parte da cirurgia. Só que quando eu entrei no internato e comecei realmente a rodar na pediatria, não teve como fugir. Eu sabia que eu queria aquilo e que era aquilo que fazia meu coração ficar quentinho, meu olho brilhar. Era isso que eu queria para minha vida e eu tinha certeza, então, da minha área. E quando chegou no 5º ano, eu me preparei com os 2 anos da Medway. Então, eu fiz o extensivo base no meu 5º ano. E depois eu fiz o extensivo São Paulo no 6º ano. E foi muito importante para mim, porque eu acho que a gente chega no internato muito no paraquedas. Por mais que a gente tenha uma boa preparação até o 4º ano, você direcionar tudo isso para o internato é algo que você, às vezes, precisa correr atrás, precisa vivenciar tudo isso. Eu tive muito apoio também, então, do base no 5º ano. Chegando no 6º ano, a gente começa a mudar um pouco a nossa cabeça, porque está chegando a hora de prestar residência. Tipo, realmente é lá no final do ano, e quando você decide isso no final do seu 6º ano, quero fazer residência, quero passar direto, você começa a ter que priorizar como que eu vou fazer o meu internato, tendo que estudar para residência. E, de novo, brilhantemente, eu criei uma rotina junto com a Medway, e eu acho que isso foi muito importante para eu aprender como se estudar. Eu acho que é um dos passos fundamentais para você conseguir a aprovação, é você se entender, se conhecer e saber como estudar também da forma correta. Acabei prestando as provas no final do meu 6º ano e segui a dica de escolher 5 instituições principais, que eram as que eu mais queria. Então, no final do meu 6º ano, em 2023, eu prestei o Unesp, que eu sou de Botucatu, então sempre quis. Prestei Santa Casa de São Paulo, Einstein, USP São Paulo e prestei o SUS também. E dessas, eu acabei conseguindo ter bons resultados. Não a ponto de conseguir passar, mas conseguir ter um bom resultado. Então, eu fui para a 2ª fase do Einstein no meu 6º ano, consegui ir para a 2ª fase da Unesp também.
E acabei tendo uma boa colocação no SUS. Eu fiquei em 30º ano passado no SUS. Eu conseguiria uma vaga em algum dos lugares que eu pleiteava. E aí teve o rolo da Santa Casa, né? O famoso no nosso. E eu lembro que saíram todos os resultados. Dessas 5, aqui a minha última prioridade era o SUS mesmo. E aí a gente prestou a prova da Santa Casa. E, se eu não me engano, eu fiquei em 36º. E rodou até o 33º. Então, realmente, eu fiquei por muito pouco. E aí eu fiquei naquela dúvida, vou para o SUS ou não vou para o SUS? E eu conseguiria ir para uma grande instituição, conseguiria ter essa vaga, só que eu fiquei no quase em muitas instituições que eram realmente muito importantes para mim. E aí chegou uma decisão muito difícil, que é você não assumir uma vaga na residência. E isso já era mais ou menos fevereiro, era o segundo leilão do SUS. E aí eu sentei com a minha família mesmo, que não é ninguém da medicina, mas sentei com eles, conversei muito com os professores também da Medway e com colegas que estavam na residência. E optei por não assumir a vaga e encarar esse ano de estudo. E vendo hoje, talvez a gente não entende o porquê a gente teve que passar por determinadas situações. Mas elas são totalmente relevantes para o que a gente vai conquistar no futuro. E aí, esse ano, acabei estudando, trabalhando e estou conseguindo umas aprovações que são muito importantes para mim. É muito... Eu acho que uma das decisões mais difíceis, assim, eu sempre falo que quando você não passa, é meio que uma decisão tomada, né? Você, tudo bem, eu vou para o próximo ano. Mas quando a gente passa e a gente fica, vou, não vou, será que vale a pena, não vale? Eu sempre digo que exige ali um dobro de coragem, porque é como se tivesse assim, tá tudo bem, mas eu sei que isso aqui pode fazer sentido para outras pessoas, mas não faz tanto sentido para mim. E é engraçado isso, porque eu tive a exata mesma sensação, assim, quando eu prestei prova da segunda vez, o hospital que eu queria, que foi onde eu passei, quando veio ali o resultado, ainda era SUS, que hoje é Inari, e todo mundo falava, por que você não vai para a outra opção, que você tem nota para ir e tudo mais, e eu sempre falava, não faz sentido para o estilo de vida que eu quero ter, não faz sentido para o padrão de residência que eu quero ter, focada no ensino, focada no que eu acredito que é uma especialidade de verdade, assim, uma especialidade bem feita, porque a gente às vezes acha assim, a residência é um hospital, mas não é. O hospital, eu sempre digo que é o mínimo, porque você tem que considerar onde você vai morar, principalmente pensando em São Paulo. Será que é numa cidade próxima? Se você for de fora, eu tenho um aeroporto, eu tenho um ônibus disponível, eu moro perto da minha família, eu tenho como me sustentar? Não tenho. Então, tudo isso pesa muito, e um ponto muito, muito legal que sempre tem na sua história, né, que tem a presença muito forte da família. A gente sabe que em alguns casos, a gente pode não ter apoio, ou tá tomando uma decisão contrária ao que a família, a sociedade, os amigos, enfim, esperam. Mas, independente de ser família, e aqui família, independente de laço de sangue, mas sim seus amigos, seus professores, ter uma rede de apoio nesses momentos, assim, eu acho que é crucial. Eu acho que, às vezes, dá um pontinho de coragem ali que você não teria sozinho, né? E é muito engraçado, eu sempre digo que a mãe da Gil é a nossa maior divulgadora e fã. Tadinha, eu acho que agora esse ano ela vai ficar extremamente sozinha em casa, sem a nossa voz, porque ela vai para todas as portas de prova, isso é muito significativo, assim. Eu tenho até uma foto que eu coloquei no meu perfil, que minha mãe também, ela vai em todas as minhas portas de prova. E não interessava se era do colégio, da faculdade, da residência. E é engraçado, porque uma das coisas que a gente mais preza aqui na Medway é estar na porta junto com os alunos para ver. E quando a gente encontra os pais, assim, é um momento muito, muito... Eu emociono sempre, porque é muito... A prova, ela não é só a prova. Você não vê que foi toda uma mudança de estrutura,
Se você mora com seus pais, poxa, eu estou estudando, faz silêncio, tem que a sua comida estar pronta, as suas roupas lavadas, assim, então, esse apoio é algo muito, muito genuíno, assim. Então, eu acho que isso é importante a gente buscar, independente de ser a família, com seu companheiro, com seus amigos, onde você puder ter apoio, assim, até falo de um apoio de forma profissional, assim, a importância de uma terapia, de cuidar da sua cabeça ao longo desse ano, acho uma coisa muito importante, assim. E você fazia alguma coisa assim, Gil? Fazia algum esporte, alguma coisa para... Como é que tu descansava, assim, da rotina? Então, eu acho que isso é fundamental. Eu tive uma rede de apoio que eu falo até hoje, eu não sei como agradecer. E uma rede de apoio que a minha sorte foi tão grande que eu tinha dentro de casa, então principalmente com a minha mãe, com a minha avó, que tomar essa decisão e você contar para sua mãe, tipo, não vou assumir, vou tentar mais um ano. E ela viu você estudando. E como a Ana falou, minha mãe é muito presente, então ela sabia quem da Medway dava cada aula, tipo, era bizarro, assim. E tomar essa decisão foi muito difícil para mim, mas eu sinto que foi difícil para ela também. Mas eu tive essa rede de apoio muito forte dos professores também. No meio de um plantão, eu surtei, mandei mensagem para a Ana e falei: Ana, eu tenho certeza que todo mundo do Einstein tirou 90% e eu não vou passar. E depois eu falava: desculpa, acho que eu surtei, mas são momentos. E para escapar, eu sempre tive muito esporte. Então, na faculdade, eu acabei entrando mais no futsal, né? Eu era goleira. E para trazer para minha realidade aqui em Botucatu, eu comecei a corrida. E eu acho que isso era muito sagrado para mim, porque era o momento que eu conseguia realmente desligar do mundo, era quando eu estava na corrida e na academia. E isso é importante durante esse processo, porque tem momentos que a gente está sentado e vem um pensamento, tipo, beleza, qual que é o tratamento de síndrome coronariana? Do absoluto nada, você está quieto e você começa a revisar. Então, acho que o esporte é muito importante para isso, porque é uma válvula de escape, é você com você mesmo, e a corrida era muito desafiadora e continua sendo para mim, então era algo que realmente eu conseguia focar no agora, no presente. E além disso, eu tive muita sorte também de ter amigos que, mesmo não da medicina ou na medicina, sempre estavam comigo nessa jornada. Então, vamos tomar um café hoje à tarde, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E minha equipe de plantão também era sensacional, é sensacional, sou muito grata. Então, mesmo quando estava nos dias mais caóticos, porque teve o surto de dengue aqui em Botucatu, eles estavam lá me acolhendo, sendo muito mais que uma equipe, uma família. Chegando perto das provas, a minha escalista realmente fez mágica, assim, e conseguiu me deixar sem plantão nessa época e colocar tudo para o final. Então, eu acho que rede de apoio, você fazer coisas por você, são essenciais para você não perder a cabeça mesmo, manter o seu foco e o que você quer. Tipo, você tem um objetivo. Esse objetivo não vai ser linear, por mais que a gente queira que seja, não vai ser. Então, você ter escape de uma rede de apoio, eu acho que é uma coisa muito importante durante essa jornada. E eu acho que isso é muito importante, porque, assim, aquele ano você está estudando para a prova, mas a sua vida não vai parar para aquilo. Vão ter problemas no âmbito pessoal, profissional, e muito mais que a Júlia que está prestando ali pediatria, é uma filha, é uma amiga, e você tem que manter a sua cabeça de alguma forma, assim. É engraçado porque a gente acha que vai ter que abrir mão de tudo para conquistar um sonho, e assim, se você não chegar inteiro ali, se você não chegar fisicamente dentro do que você pode naquele momento, claro, não vai ser um ano que você talvez tenha o desempenho que você tem em momentos de maior tempo. Mas na residência você também vai ter um tempo um pouco mais curto e você vai conseguir encaixar na sua rotina, assim. Eu acho que a gente precisa levar muito dessa vivência, assim, de que você não precisa ficar se torturando. Se eu for perder 1 hora do meu dia na academia, na corrida, nessa 1 hora o concorrente está estudando. Certo, mas naquela 1 hora você pode estar cansado, você está distraído, você está pensando em qualquer outra coisa que não seja estudo. Então, isso é um ponto muito importante, assim. E eu sei que uma dúvida muito grande que quem está prestando prova tem também
em relação a como tu organizava o teu trabalho com o teu estudo. Então, como é que tu fazia mais ou menos isso? Eu acho que desde o começo, conversando com as pessoas, escutando as lives também, eu sabia que não ia ser um ano que eu ia focar só no trabalho. O trabalho ia ser uma complementação, eu ia continuar exercendo, e eu até acho bom, porque você entra nesse mundo, você entende porque você é médico e tem todas essas nuances, mas eu sabia que não era um ano que eu ia trabalhar muito além da conta, porque eu tinha um objetivo e eu queria concretizar esse objetivo. Então, eu lembro que eu comecei a pegar mais plantão, então, janeiro, fevereiro, março, e normalmente os plantões aqui em Botucatu são um pouco diferentes, então são 4 horas à noite em postinho, então eu dava de 2 a 3 desses por semana, e de final de semana estavam tendo as tendas de dengue e os postinhos abrindo realmente para dentro, então eu sempre trabalhava, então, plantão de final de semana e esses durante a semana. Vez ou outra eu fazia uma cobertura diurna também. Só que dentro do trabalho, eu sempre tinha uma rotina muito estabelecida, que eu fui construindo no meu 6º ano, e aí eu fui passando também nesse meu ano de trabalho. Então, era muito automático. Então, normalmente, eu acordava, aí eu ia correr, ou ia para academia, chegava, tomava meu café e sabia que eu ia sentar para estudar e já começava com o Magic Brain. Aí, se eu tivesse plantão à noite, eu iria para o plantão à noite. E o de final de semana, eu sempre tinha como foco, até metade do ano, fazer pelo menos uma prova por semana, das instituições que eu queria, das que eu mais queria. Então, se eu ia dar o plantão no sábado, eu sabia que o meu domingo era sagrado para fazer a prova. Se eu dava noturno, eu nunca deixava para fazer a prova no dia após noturno, porque às vezes a gente acha, eu vou conseguir, vai ser um plantão que eu vou... Não, você não tem controle sobre o seu plantão. E você fazer uma prova cansada, às vezes você vai ter um desempenho baixo que vai mexer com o seu psicológico, você não vai dar tudo de si, você não vai corrigir de forma adequada aquela prova, né, que você realmente vai extrair o que você precisa. Então, sempre que eu tinha os noturnos, eu jogava para fazer essa prova de final de semana no dia do noturno, só que durante o dia mesmo. Então, eu me baseava mais ou menos assim, eu já deixava tudo marcadinho, os meus plantões, e eu ia sempre adicionando alguma forma de estudo por dia, nem que fosse fazer uma trilha do Magic Brain, fazer uma revisão. E no plantão mesmo, óbvio que quase nunca dava para você tentar estudar, ver uma aula, fazer isso, mas eu sempre deixava a aba da Medway aberta. Dava uns 10 minutinhos de paz, eu ia e respondia, era meu horário de almoço, eu almoçava, descansava um pouco a cabeça, sobrou um tempinho, vamos responder umas questões. Fazer esse estudo mais ativo mesmo durante o plantão e organizando de acordo com as 12 horas do noturno, de diurno, como que eu pegava. Perfeito. E isso é uma dica de ouro, assim, porque não adianta você tentar, a gente sabe que plantão, consultório, independente do que seja, é imprevisível. Então, você, eu vou assistir uma aula, estudo passivo, nesse cenário que você está fora do seu ambiente de estudo e tudo mais, tende a falhar muito. Então, se você vou deixar 5, 10 questões aqui, é um estudo ativo, então você vai conseguir prestar mais atenção naquele cenário. Então, acho que isso é super importante, assim. E a escolha, falando um pouquinho da escolha das instituições que você queria. Como é que você fez essa decisão? Porque às vezes a gente olha muito e fica, eu quero um lugar X porque é o melhor para todo mundo que é lá, mas como você decidiu as instituições que eram prioritárias, as tuas 5? Conta pra gente quais eram e como você decidiu. Bom, eu cresci em Botucatu, que é interior de São Paulo, só que eu acabei de fazer faculdade em Santos. E aí, quando eu estava na faculdade, eu sempre quis muito fazer residência na cidade de São Paulo. Então, eu nunca pensei em ir para outros locais. Minha prioridade era São Paulo e eu sabia que eu queria ficar também no estado de São Paulo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi sentar e falar onde eu me vejo vivendo, onde é possível eu viver. E onde eu quero também viver assim, que seja possível. Então, eu sabia que o estado de São Paulo era a resposta. Depois disso, eu comecei realmente a ir atrás das residências. Então, conversar com residentes do serviço, saber como que é o serviço,
e entender como que é a funcionalidade daquilo. Se eu queria um acadêmico, se eu queria um menos acadêmico. Sempre gostei muito dessa parte acadêmica, então isso também foi importante. Eu queria um hospital que pudesse me dar essa parte acadêmica, que para mim é importante. E eu acho que também escolher as instituições e a residência que você quer é muito você se autoconhecer, né? Porque você tem que saber, isso é bom para mim, por mais que para torcida inteira eles acham que seja outra coisa, para mim o que é importante é isso, para mim o que é bom é isso. Que é uma escolha sua, é o seu futuro que está em jogo, não é de mais ninguém, assim, então, você se conhecer. E aí eu tinha escolhido, então, a de São Paulo, então eu ia prestar Santa Casa em São Paulo, o Sul São Paulo, a Einstein USP São Paulo e Sírio. A Unesp também, porque é um apego emocional que eu cresci aqui, então eu queria também prestar a Unesp. E a USP Ribeirão, eu deixei ela, que eu não sabia se eu queria fazer mais de 6 provas, chegar a fazer tantas provas, porque eu acho importante frisar que não é só um cansaço mental, é um cansaço físico e um gasto também que você tem que pôr na balança. E aí começaram a sair os editais e acabou que a Unesp e a Santa Casa bateram. E aí eu já tinha a meta de fazer 7 provas no máximo. E aí eu falei, por que não USP Ribeirão? E aí foi quando eu fui conhecer o serviço, eu percebi que era um serviço que eu me encaixava, que eu admirava muito e que eu me via lá também. Então, acho que foi o principal, escolher as instituições baseadas no que seria bom, eu pensava que seria bom para mim e que se entrasse nos meus valores mesmo e no que eu queria para a minha vida. Mas é mais ou menos isso, eu fui muito atrás de residente, de conversar com o pessoal mais velho da minha faculdade, com os professores, com quem já passou por isso mesmo, para entender, e eu acho que o que eu mais extraio de tudo isso é uma decisão sua. Tipo, ninguém tem que escolher por você. É você que está tomando a rédea da sua vida, é você que vai fazer a residência, é você que vai ser RU. Então, escolha o que vai te fazer feliz, sabe? E é engraçado, assim, que até agora, né, você já tem muitos resultados positivos. Ontem, inclusive, essa semana, a gente também recebeu muitos resultados positivos, e assim, a Ju não só passou, ela está passando e nos primeiros lugares, assim, então isso, a gente sabe que passar de toda forma é excelente, o primeiro lugar passa igual ao último, as listas rodam, mas eu acho que é muito significativo quando a gente pensa, porque nessa mesma época, ano passado, estava num cenário de muita incerteza, num cenário de vou, não vou, faço, não faço, será que isso é bom e não é? E no final das contas foi muito em acreditar o que fazia sentido para ti, assim. Então isso para mim é o principal, assim, é uma decisão, como você falou, baseada em autoconhecimento e em maturidade, assim, de entender, ó, isso é muito bom para todo mundo? Mas para mim talvez não seja. Então eu queria que tu compartilhasse um pouquinho dos resultados que tem até aqui e para onde você está mais tendenciosa aí agora, porque essa é uma dúvida que é muito boa de se ter, né? Não saíram de batida, assim, todos os resultados ainda, mas a gente tem muito resultado aí que a gente quer saber como é que tá. Tá, então o que eu tenho até agora, eu fui aprovada na USP Ribeirão, passei para as segundas fases da USP Ribeirão, da Unesp, da USP São Paulo, do Sírio-Libanês, e fiquei em 58 no SUS, se eu não me engano, agora de cabeça. Tendenciosa, eu tô tendenciosa mais para ir para São Paulo mesmo. Acho que eu ficaria, se der certo, as aprovações no Einstein ou não, USP São Paulo. Mas estamos esperando, mas eu acho que é isso. Você acreditar que você está fazendo o seu e o seu lugar vai vir. Talvez não seja o que você imagina, idealiza da forma que você imagina, idealiza, mas vai chegar. Então, por enquanto, eu tenho esses resultados, vou fazer a prova do Sírio segunda agora também. Vamos ver o que vai vir. E é bom demais, assim, que a gente tem muito resultado já de aprovação que já está ali na manga, então você vai com uma tranquilidade de tipo assim,
já tenho minha aprovação, vou ser pediatra, vou ser R1 de pediatria em 2025, agora eu só vou decidir onde, assim, essa dúvida é muito, muito boa de se ter. E, Gil, se tu pudesse dar um conselho para quem está começando a se preparar agora, ou quem se preparou e vai prestar a prova novamente, o que tu daria de conselho para quem está te assistindo aqui? Eu acho que é uma frase clichê, mas só não passa quem desiste. Então, não vai ser um ano fácil. Eu acho que quem fala que vai ser um ano tranquilo, que vai dar certo, é uma pessoa que talvez tenha tido uma vivência muito diferente. Sim. Não vai ser linear, não vai ser do jeito que você planejou, coisas vão sair do seu controle, mas tenha sua cabeça no lugar, tenham pessoas que te querem bem e que estejam com você durante o processo. E por mais difícil que seja, aprenda a valorizar e gostar do processo, porque o resultado vai ser apenas o resultado. Vai ser a construção de tudo que você fez durante esses 6 anos, durante o tempo que for de preparação. Mas veja a beleza no processo também, que é a parte mais difícil, porque vão ter dias que você vai acordar e não vai fazer sentido você sentar em frente ao computador, responder não sei quantas questões, responder não sei quantos flashcards, assistir aula, mas você tem um objetivo. E eu acho que quando você coloca esse objetivo, todo dia você acorda e fala, eu tenho esse objetivo, é isso que eu quero para minha vida. Eu me vejo nesse lugar, eu me vejo fazendo isso. Talvez isso torne o processo um pouco mais tranquilo e ter pessoas que te lembrem isso também. Então, amigos, família, professores, um cursinho que realmente esteja do seu lado, porque é muito fácil você só jogar a matéria, você falar, você tem que estudar isso, você tem que fazer 150 questões por semana, você tem que responder 30 provas, você tem que tirar tanto de métrica. É muito fácil falar isso, só que a gente tem nosso lado humano. Então, escolher quem vai estar com você no seu lado humano também, que é o mais importante, mas eu acho que você só não vai passar se você desistir, mas aprenda a ver o processo, que o resultado vai vir. Achei perfeito. É engraçado isso que a gente fala assim, não vai ser um ano fácil. Quando eu prestei prova, eu falei, realmente eu sei que não vai ser fácil. E foi o ano que estourou a pandemia. Eu falei, gente, eu esperava que não fosse ser fácil, mas tanto, né? Mas acho que a gente viver esse ano também, o médico que você ele se torna muito diferente depois que você se prepara para a residência, assim, você tem muito mais segurança nas condutas, e quando você entra na residência, é engraçado, assim, eu lembro que acho que no primeiro, segundo mês de residência, ali que os 6 primeiros meses de residência é onde você tem uma rampagem muito rápida de conhecimento, tudo você aprende de uma forma mais rápido, e você vai assimilando e vai tendo muita vivência, e eu sempre me perguntava, gente, como eu trabalhava, como eu vivia, assim, antes de fazer uma residência, assim, é uma experiência muito transformadora, você descobre novos objetivos, novos limites seus também, assim, que você acha que, às vezes, você fica, nossa, eu vou pegar esse plantão de alta complexidade e tudo, na clínica a gente acaba fazendo muito plantão de time de resposta rápida, na PED você tem muito plantão de UTI também, e aí você se vê capaz de estar naqueles lugares, sabe? Então, eu acho que o processo que começou na preparação para a residência, você vai levar muito para durante a residência, de entender que vão ter dias que você vai querer estudar, mas você não vai conseguir, porque vai estar mais cansado, mas que você vai compensar em outros dias, que você vai aprender a otimizar o teu objetivo de estudo, você vai decidir se faz sentido para você fazer uma sub ou não. Então, eu acho que esse caminho, o primeiro caminho que você dá ali na preparação para a residência, ele é um caminho que é só o primeiro de muitos, e que é muito bom, assim, eu sempre falo que a gente diz, eu tive pouco tempo, foi muito corrido, eu mesmo fui residente quando eu fui R1, era a segunda onda do Covid, e eu sempre falei assim, eu tive muita sorte de onde eu passei, com as pessoas que eu passei, e a residência foi, sem dúvidas, uma das melhores fases, assim, que eu tive até hoje, assim, eu sempre espero que todo mundo tenha essa sensação, porque é engraçado que você tem, quando você é R1, você tem um álibi de dizer, eu não sei isso, eu sou R1. Aí você vira R2, aí você tem um R1 para cuidar.
E aí você, na PED tem o R3, aí tem o que é responsável por todo mundo. Então, assim, passa muito rápido. Então, um conselho que eu dou, aproveita muito, continua não existindo pergunta besta, assim, tira qualquer dúvida. Espero que seja um caminho muito, muito, muito ainda mais feliz e muito iluminado. A gente agradece muito pela confiança e a gente está ansioso aí para te encontrar no Jantar dos Aprovados. Então, muito, muito obrigada mesmo, e a gente continua aqui. Estou ansiosa para saber pelos próximos resultados. A gente tem atualização aí diária de tudo que está rolando. Então, foi bom demais bater esse papo aqui. A gente continua por aqui no que puder ajudar e a gente se vê no Jantar dos Aprovados. Eu queria muito agradecer você, Ana, e acho que agradecer a você em nome de tudo que eu passei e agradecer a Medway mesmo. Eu não canso de falar, e eu falei para você trilhões de vezes quando saiu o primeiro resultado, que foi graças a vocês e também ao time dos embaixadores, que é fantástico, é sensacional. Eu falei até para Marcelo o quanto eu cresci podendo participar do time mesmo, de estar dentro. E também quero falar que se tiverem qualquer dúvida, se eu puder ajudar quem está escutando, e não só sobre pediatria, local para estudar, mas do coração mesmo, de será que isso acontece? É normal se sentir assim? Eu também estou à disposição. Queria muito agradecer pela chance de poder estar aqui falando com vocês. E muito obrigada por tudo mesmo. E eu acho que é isso. Você pediatra, eu estou muito feliz. Amém. Então, a gente se vê no Jantar dos Aprovados. Quem tiver qualquer dúvida, pode acionar a Gil, pode acionar a gente, que vai ser bom demais aí também para os nossos futuros pediatras, os R iguais da Gil, para a gente se encontrar muito em breve, tá bom? Beijo, gente. Até a próxima.